Fala, povo europeu, alguns nem tanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos junto aqui para mais um rolezinho nosso, olha lá, História Geral. Nós vamos para a aula 16 e, na verdade, a gente está assim, no contexto europeu, nós estamos ali na Idade Moderna, né? Na transição da Idade Média, da Baixa Idade Média, para a Idade Moderna. E hoje a gente vai falar de algumas coisas que estavam acontecendo pelo mundo afora aí, na África, na Ásia, né? A América vai ficar para a próxima aula, eu vou explicar para vocês no decorrer dessa aula. Mas a gente vai olhar o que estava acontecendo fora da Europa, né? Infelizmente, já vou adiantando vocês, essa não é uma aula aprofundada, né? Nós temos uma aula para fazer isso, então é só para dar uma ideia, assim, né? Um panorama do que está acontecendo no restante do mundo, sem ser a Europa, que era o nosso objeto de estudo até agora. Mas ainda assim dá para a gente ter uma noção e um panorama bem legal, beleza? Vamos falar hoje então da África, mais especificamente da África, vou citar aqui a Ásia e a América fica para a próxima aula, e você pode ver pelo título da aula aqui, ó, Diante da Expansão Europeia. Então, na verdade, a gente ainda está fazendo uma história meio do lado de cá, mas não estamos espertos nessa ideia de eurocentrismo, essas coisas. O que precisar questionar aqui, a gente vai questionar, beleza? Só para a gente não perder, né, e como a gente sempre tem feito aqui, para a gente retomar um pouco o pensamento, é o seguinte, nós estamos num contexto ali na Europa da Baixa Idade Média, um contexto de transformações, está rolando um renascimento do comércio, está rolando um renascimento das cidades, né? Comércio, cidades, novos grupos, uma nova dinâmica, você tem grandes transformações nessa sociedade, transformações na concepção do tempo, transformações na ideia de como se consegue viver, como que ganha dinheiro, se dá para acumular, se não dá, novas atividades acontecendo, uma movimentação maior na Europa, desde do período ali das cruzadas, né? Então a Europa está nesse momento aí, do século XI até o século XV, XVI, a gente está aí, na verdade didaticamente do século X ao século XV, né, mas no contexto aí dessas grandes transformações a gente chama de Baixa Idade Média, e virando agora para um tal do mundo moderno, né, para a Idade Moderna, especificamente, também didaticamente falando, a partir de 1453, na queda de Constantinopla, a gente vai falar disso hoje. Então você tem aqui grandes transformações e para tentar, ou para ampliar, né, essas atividades na Europa, você tem expansões comerciais e marítimas, que a gente chamou de grandes navegações. Então, desde o período ali das cruzadas, notem que nós estamos usando esse termo aqui, ó, a expansão europeia, a expansão europeia. Nós estamos sim olhando do lado europeu, né, para a expansão da Europa, vários países, né, para outros lugares do mundo. Então a aula de hoje ainda se põe nesse contexto. Hoje a gente vai dar uma varrida na África, na Ásia, ver o que estava acontecendo além do continente europeu. Vamos olhar um pouquinho também do Oriente Médio, pedaço ali da Turquia, do Império Otomano, vamos falar disso. Tudo bem? Então o assunto ainda é a expansão europeia, e aí eu vou apresentar para vocês outros povos e tal. Para fazer o caminho de hoje nós vamos fazer 3 passos aqui, tá? Primeiro eu quero falar do Império Otomano, ou do Império Turco Otomano, se você preferir assim, que está no contexto ali da expansão do Islã. Não tem só a Europa, não tem só o cristianismo. O mundo é muito diversificado. Tem uma outra religião monoteísta que surgiu no século VII, que também está fazendo o seu rolê ali no Oriente Médio, expandindo ao norte, expandindo ao sul, expandindo para a África. Então a gente vai falar desse império importante aqui que dominou uma região importante. A gente vai olhar com calma isso. Depois eu quero falar com vocês, e aí eu acho que é onde nós vamos gastar mais tempo, falar dos reinos e impérios africanos. Então quero dar uma ideia para vocês do que existia na África. Nós vamos falar de alguns reinos, algumas civilizações africanas que talvez você nunca tenha ouvido falar. E a ideia é mostrar justamente essa diversidade, essa complexidade dessas sociedades. E por último, eu vou falar ali um pouquinho da Índia e da China, o que estava acontecendo mais ou menos ali diante dessa expansão europeia. Tudo isso eu estou explicando, né, que é sempre aqui bem de forma bem resumida, porque, por exemplo, no caso de Índia e China, você tem histórias milenares que mereciam um tempo maior para a gente falar disso, mas como o nosso recorte aqui é do vestibular, se um dia a gente estiver curioso, a gente pode bater um papo sobre isso. Mas como o nosso recorte aqui é o vestibular, a gente vai abordar esses lugares, então, com esse recorte que é feito nos vestibulares. Tudo bem? Vamos os 3 passos, então. O que eu quero com essa aula de hoje? Eu vou apresentar para vocês
uma noção, dá um panorama, né? Tudo bem que nós não vamos trabalhar nada muito aprofundado, mas você vai ter um bom panorama, você vai ter uma boa noção da existência de outras sociedades complexas, civilizações, né? O conceito de civilização é muito importante, sociedades complexas, portanto, civilizações além dessa civilização europeia, além desse mundo europeu. Ou seja, mesmo sendo uma aula eurocêntrica, nesse caso ela é propositalmente eurocêntrica. Então a gente pode pensar assim, há um tempo atrás nem existia essa aula dos materiais, então agora está ficando mais diversificado, não é tão eurocêntrico. Mas ainda assim é eurocêntrico, porque você não para 5 aulas para estudar, por exemplo, o Império de Mali, ou só os reinos e impérios africanos, ou você não para 5 aulas para estudar a Índia, né? Então, voltando aqui, é um recorte do vestibular, mas ainda assim é uma questão eurocêntrica, só que a gente já está vacinado, né? A gente já sabe que nós estamos fazendo isso, então de propósito nós vamos fazer essa análise aí com todos os cuidados que a gente tem que tomar. Vamos trabalhar? Então vamos lá. É o seguinte, o Império Otomano, ou Império Turco-Otomano, é um império bastante importante. A gente deveria, assim, a gente poderia ter mais tempo no nosso material para estudar ele, mas assim, só para a gente ter uma ideia e não passar por cima. Você tem ali, com a fragmentação do Império Romano, lembra que fica uma parte do Império Romano, o Império Romano do Oriente continua existindo, lá com Justiniano, o Império Bizantino e tal. Então, esse Império Bizantino vai durar, né, ou esse Império Romano do Oriente, vai durar esse Império Bizantino até 1453. E a cidade ali é Constantinopla. E essa data é importante porque ela marca ali oficialmente, ou didaticamente, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí quando fala para você assim, pô, mas 1453, Constantinopla foi tomada pelos turcos, né? Esses turcos aqui são os otomanos. Olha o tamanho e a importância desse império. Olha a data dele, ó. Ele está de 1299 até o século XX, cara. Vai até pós-Primeira Guerra Mundial. É com o rolo ali da Primeira Guerra Mundial que a gente vai desfazer esse império aí depois só no século XX. Então tem um período longo de existência. Aqui você tem uma imagem da tomada, uma pintura, né, obviamente, da tomada de Constantinopla, e olha só a abrangência desse território. Então aqui você tem chama otomano em homenagem ao seu grande líder, o Otman, né? E aí você tem aqui, ó, as fases de expansão desse império. Então olha só, o que eu estou chamando de Constantinopla aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, que liga a Europa à Ásia. Esse lugar aqui, onde hoje está a Turquia, lá hoje tem uma cidade que chama Istambul. Quando ela foi tomada pelos turcos otomanos, em 1453, chamava Constantinopla. Já tinha o nome também de Bizâncio, né? Então o Império Bizantino, Bizâncio, Constantinopla, retomou o nome em homenagem ao Constantino, lá de trás, de Roma e tal, mas depois ela muda de nome para Istambul. Então Bizâncio, Istambul e Constantinopla é a mesma cidade, tá? Hoje aqui está na Turquia, uma cidade muito bonita, muito importante, você imagina, ela faz a conexão ali entre a Europa e a Ásia, ou seja, uma conexão política importante, econômica muito importante e até religiosa, cultural, por que não, né? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, desde o surgimento do Islã, aqui no século VII, na Península Arábica, o Islã tem se expandido ali na região, de forma econômica e política também, organizando governos islâmicos, né? E uma dessas expansões, um desses momentos, né, é isso aqui, ó, toda essa abrangência do Império Otomano aqui. Todas essas regiões aqui são dominadas pelos, vamos chamar de turcos, mas islâmicos, né? Muçulmanos, portanto. Então você tem uma religião diferente, uma cultura diferente muito importante aqui, tomando conta desse pedaço do mundo. E tem muita gente que mora nesse pedaço aqui que vai ser influenciada sobre esse império. Então isso é uma das coisas que está acontecendo além da Europa. Enquanto você está lá falando, nós estávamos falando, né, do feudalismo, falando do renascimento comercial, renascimento urbano, muitas coisas estão vindas aqui, ó, estão sendo buscadas aqui na região que está sob o domínio dessa galera. Inclusive ali a Terra Santa e tal. Então você tem um grande império poderoso aqui também, com vários momentos de tensões, várias guerras, invasões, é invadido e tal. Ou seja, você tem séculos de história aqui para serem contados, né? A nossa ideia é bater ele de frente com a Europa e fazer uma comparação. Uma coisa que é interessante a gente pensar aqui, pensando mais nas provas, é a seguinte. Aqui tem duas construções religiosas, duas obras
fantásticas da arquitetura que existem em Istambul. Essa aqui é a igreja de Santa Sofia, Hagia Sofia. Na verdade, aqui não é homenagem a uma santa, mas homenagem à sabedoria, né? E aqui você tem a Mesquita Azul, muito próxima uma da outra ali. Essa daqui data do século VI, é muito antiga. E aí quando ela era uma igreja cristã, portanto, e aí quando os otomanos tomam a cidade, né, de Constantinopla, que depois vira Istambul, em 1453, aí ela é reformada. Ela passa por várias reformas, na verdade, mas aqui, com a tomada dos otomanos, ela passa por uma reforma e vira uma mesquita. Hoje é um museu, patrimônio da humanidade, tudo e tal, mas aí ela passa, você tem um hibridismo cultural ali, né, um sincretismo, uma mistura de arquitetura muito interessante entre o cristianismo e o islamismo. E aí no século XVII, no comecinho do século XVII, é construída quase que em frente ali a Mesquita Azul. Aí sim um templo religioso do Islã, tudo bem? No cristianismo, né, pelo menos no catolicismo nesse momento, se chama o templo religioso de igreja. E os muçulmanos chamam o templo religioso deles de mesquita. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Olha para esse mapa aqui. Ó. Como essa região aqui é dominada por esse Império Otomano, olha só, essa região, a Europa, a sua conexão com o Oriente, com essa costa da África, com a Índia, com a China, ou seja, em busca das especiarias e produtos que estão fazendo muito sucesso na Europa, essa conexão ela está sendo intermediada, nesse caso aqui, pelo Império Otomano. Então o Império Otomano ele ocupa um ponto estratégico, ele está no meio do caminho. Então assim, todo o comércio da Ásia e do Oriente, com essa conexão com a Europa, tem ali tipo um pedágio que é o Império Otomano. Então essa compra, essa venda tem sempre uma influência muito grande dos otomanos nessa região. O que vai acontecer é que com a dificuldade dessas rotas sendo dominadas, ou porque, não porque não havia acordo com os otomanos, não é isso, mas assim, fica saturado esse controle aqui. E os otomanos têm vantagens nessas negociações. A Europa vai aos poucos buscando a possibilidade de novos caminhos para as Índias, procurar novos caminhos para as Índias. Daí você linka com aquela ideia das navegações, tá? Por enquanto você pensa que o Império Otomano está num lugar muito importante das rotas comerciais entre a Europa e entre a Ásia. Não é à toa que no momento, lá atrás, essa região, lá atrás, na época do Império Romano, quando o Império Romano do Ocidente entra em crise, né, com a questão da terra, a questão escravista, o fim da expansão, esse Império Romano do Oriente, ou seja, Bizâncio, continua existindo justamente por esse ponto, por essa riqueza que tem dessas rotas comerciais que passam por ali. No momento em que a Europa está reativando essas rotas comerciais, você pode pensar o Império Otomano ali, a princípio como um certo contato com a Ásia, mas ao mesmo tempo ele é um interposto, ele é um intermediário nessas negociações, né, ou nesses comércios, né? Então a Europa tenta uma navegação alternativa para buscar caminhos em direção à Índia. E aí vai acontecer um monte de coisa nessas navegações aí. Tudo bem? Vamos lá então para os reinos africanos, né? O segundo ponto aqui da nossa aula. Se precisar eu divido aqui, faço 2 vídeos para a gente... Já está corrido, né? Mas para a gente não correr mais ainda, qualquer coisa eu divido aqui. Vamos lá então, moçada. Como eu falei para vocês ali, daquela ideia de buscar novas rotas, principalmente os portugueses, mas vamos generalizar como os europeus, né? Você tem nós podemos chamar de périplo, ou seja, uma navegação circundante aqui, ó, uma circunnavegação. Os portugueses, principalmente, começam a navegar no entorno do continente africano. E essa navegação sempre vai criando ali contatos, você vai deixando pessoas para fazer alianças, e aí você vai descobrindo o que cada lugar tem de melhor, você vai fazendo entrepostos comerciais, as famosas feitorias, né? Então você passa ali com uma embarcação, deixa alguém para fazer o contato ali, depois de meses você volta para ver. E aí essa pessoa vai dizer, ó, aqui tem sal, aqui tem ouro, aqui tem escravo, aqui tem pimenta, aqui tem marfim, aqui tem tecido... E aí a gente pode fazer uma negociação, o interesse deles é por tal produto, e aí você vai estabelecendo um comércio com essas regiões africanas, né? Então o grande contato europeu com a África se dá principalmente através da mão dos portugueses. O que acontece é que nesse contato com a África, principalmente aqui, ó, nessa África ocidental, você tem 2 grandes grupos ali, tá? Você tem, eu falei isso
um pouco disso na aula de escravidão, mas você tem os povos sudaneses, nessa região aqui, ó, em verde, e você tem os povos bantus, nessa região mais ao sul, aqui, na parte central e mais ao sul do continente, né? Essas regiões tem que prestar atenção nelas, que elas vão mandar muitas pessoas para o Brasil. Falar mandar é um termo meio que um eufemismo, né? Mas muitas pessoas vão ser arrancadas dali e trazidas para o Brasil para trabalhar, para fazer parte, né, do sistema escravista aqui do Brasil. Tudo bem? Então você tem um contato com a África nesse sentido, tá? Muito litorâneo, aí você vai aos poucos interiorizando essas ações do litoral e tal. Só lembrando que quando eu digo aqui sudaneses e bantus, também é uma generalização. Mais ou menos como a gente fala aqui no Brasil, tipo tupi, sabe? Mas são dezenas, centenas de povos. Na verdade, nessa região, você deve ter aí mais de 400 etnias diferentes, cara. É muita coisa. Por isso que toda vez que falar de África, uma dica, pense em Áfricas. Assim como a gente falou do Brasil pré-colonial, e daqui a pouco a gente vai falar de América, né? Pensa numa África muito diversificada. Quando fala assim, o africano, porque senão você cai naquela armadilha de falar que o africano escravizava o próprio africano, mas para eles não é assim, não é africano e africano. Você tem dois povos diferentes, duas nações diferentes, com significados diferentes do mundo, da vida, da religião, da política, da economia, etc. e tal. Então é um lugar muito diverso, tá? Um dos impérios que a gente tem que falar é o Império de Mali, que fica nessa região aqui, ó. Moçada, aqui em cima, ó, só para apresentar um pouquinho das regiões da África, né? Aqui em cima você tem o deserto do Saara, certo? Aí você tem a África do Mediterrâneo aqui, tudo bem. Essa parte aqui embaixo do deserto do Saara a gente chama de Sahel. Então nessa região do Sahel, nessa região ocidental aqui do Sahel, você tem o desenvolvimento de civilizações muito interessantes ali. Ali antigamente tinha o reino de Gana, depois o reino de Gana vai ser incorporado no Império Mali, e até o Império Mali, por sua vez, dali a pouco vai ser incorporado pelo Império Songhai. Então isso que eu estou apresentando para vocês é um recorte, sabe? Tipo assim, ó, aqui existiu um império, mas assim, tinha coisa rolando antes, tem coisa rolando depois, é só para apresentar um panorama para vocês, tá bom? Então esse próprio Império Mali que eu estou falando aqui, ó, do século XIII ao século XV, né, que foi o período de existência desse império, antes você tinha um reino de Gana ali muito forte, depois você tem o Império Songhai, é mais ou menos assim, sabe o que hoje é a França, já foi o reino dos francos, já foi a Gália, já foi dos romanos, entendeu? Você tem uma dinâmica que acontece nos territórios. Aqui, como a gente não está trabalhando toda a história, eu estou mostrando um recorte só para vocês. Dando um exemplo, ó galera, nessa região africana aqui, uma região de muitas riquezas, né? Eu vou mostrar para vocês do que eles viviam. Você teve um império ali que durou alguns séculos ali, que era o Império de Mali. Você está entre dois rios importantes aqui, ó, que é o Rio Senegal, aqui em cima, a bacia do Rio Senegal, não sei se dá para ver, mas eu deixei a imagem para vocês. Tem aqui o Rio Senegal e tem aqui o Rio Níger. E aí você está no meio desses dois rios, entre rios, aí, ó, Mesopótamos, né, entre as águas, né, Mesopotâmia não, tá? Só estou fazendo uma comparação. Você tem extração de algumas minas de ouro aqui, mais ao sul. Você tem extração de sal ao norte. Você tem uma cidade muito importante aqui que chama Tombouctou, uma cidade que vai ser o centro, né, desse império, né, uma cidade muito importante. O pessoal trabalhava com agricultura, tinha pecuária também, várias redes comerciais, né, então às vezes você pega um texto aí falando que uma coisa vem do norte, a outra vem do sul, vem ouro daqui, vem marfim dali, vem sal dali, isso para mostrar que você tem um império que está no centro, né, de uma complexa rede de comércio. César, então você está falando que a gente estava estudando na Europa e o comércio estava rolando lá, estava voltando. Então na África, mais ou menos no mesmo período, também tinha redes comerciais complexas? Sim, muitas redes comerciais, muita movimentação, inclusive para fora do continente africano, rumo ao Oriente, já que muitos desses povos aqui, desde o século VII, estavam sendo islamizados. Então tinha a ideia de ir para Meca. E ir para Meca, você está indo para Meca, né, num rolê religioso, mas você já aproveita, faz uma guerra no meio do caminho, já rouba o irmãozinho por ali, já estabelece um comércio aqui, abre uma oportunidade de negócio ali e o negócio vai acontecendo. Então uma sociedade complexa com essas com cidades e redes comerciais e rotas comerciais e tal. Já avisei aqui que eles são islamizados, né? Foram povos que foram islamizados, então você tem mesquitas para todo quanto é lado aqui. Essa é uma mesquita, por exemplo, e está lá como patrimônio da humanidade até hoje em Tombouctou. Então você tem obras, cara,
fantásticas assim dessa época, uma arquitetura fantástica, uma produção de conhecimento fantástica também na África, né, cara? Olha que doideira. E aí você tem, além dessas obras, o registro de muitas bibliotecas. Lembrem vocês que, por eles serem islamizados, o Islã tem uma relação um pouco diferente com a questão do conhecimento, com o texto, com a escrita. Era um lugar que tinha muitas escolas para ensinar o Alcorão para a galera. Então você tinha já universidades registradas ali também. Então olha o que eu estou falando. Comércio, rede, cidade, obras, escolas, universidades, né? Você tem uma sociedade muito complexa ali nesse lugar. E uma sociedade bastante articulada, né? Com um centro de comando, funcionando como um império, um poder centralizado, subjugando outros povos também, dominando, invadindo, fazendo guerra. Cara, meio que o que a gente já contou sobre a Europa, né? Então o que está acontecendo aqui, óbvio que tem as suas particularidades, mas também é complexo. Daí a gente usa a ideia de civilização. Também está produzindo cultura, cultura material, cultura imaterial, está produzindo identidade, está produzindo memória, tem religião, tem comércio, caramba, tem muita coisa. Essa ideia é só para a gente rasgar esse véu, né, nessa aula de hoje. Então você tem aí um dos motivos, né, da gente estar falando dessa região, é porque dessa região aqui, dos povos que a gente chama de sudaneses, né, tanto do Império Mali aqui, quanto do Império do Benin, que eu vou falar na sequência, vem muitos escravizados para o Brasil dessa região. Ou seja, essas pessoas vêm para o Brasil com a cultura delas, com a língua, com a religião, com os costumes, né? E isso vai se misturar com a cultura que está existindo no Brasil colônia. E o que hoje a gente chama de cultura brasileira tem influência desse povo aqui, né? Por isso que dá dó ver essa galera jogada no cantinho da história às vezes. Beleza? Aí você tem, então, o Império do Benin. Aqui um outro mapa mostrando, olha a quantidade de grupos que você tem aqui, né? Quantidade de reinos e impérios. O Benin, galera, tá aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que a gente chama de Golfo da Guiné. É nessa entrada aqui, tá vendo? Aqui é o Golfo da Guiné. Era uma região que tinha, depois que você passava aqui por uma certa tormenta, né? Você tinha uma tranquilidade na navegação e na aproximação do litoral. Então foi um lugar muito usado ali pelo contato com os portugueses e tal. Nessa região você tem um império que se desenvolve aqui também. Ali a gente pode chamar de Oyo-Benin, né? Pode ser chamado de Reino do Benin, Oyo-Benin. Ali você tem os povos iorubás. São vários povos, então, nisso que você está chamando de Império Benin? Sim, são vários povos ali unificados em torno de mais ou menos uma centralidade política. Eu falo mais ou menos porque não foi sempre que foi assim, né? Mas você tem o auge dessa centralidade política, que a gente pode chamar de Império Benin, entre o século XII e o século XIX. Várias crises no meio disso, várias invasões, várias guerras e tal, mas você tem um império rolando aí nesse período, ó, período longo também, né? O que importa dessa sociedade aqui do Benin é o seguinte, eles têm isso aqui é uma produção artística deles lá, de séculos atrás, em bronze, né? Eles têm uma sociedade complexa que tinha bastante comércio, uma das coisas que eles mais vendiam lá, é triste, mas é verdade, era o marfim, fazer teclas de piano e outros utensílios na Europa, é triste. Vendiam bastante dendê, que era super querido aí também pela galera. Vendiam tecidos, belíssimos tecidos ali eram comerciados para a Europa, tecidos coloridos e tal, corantes e tudo que tem a ver com tecidos, e pimenta. Cara, pimenta era caro pra caramba, pimenta era muito caro nessa época, mas muito caro mesmo, tá? Vamos lembrar que nós estamos vivendo uma sociedade europeia que tem um gosto, uma necessidade da especiaria, porque não tendo como preservar os alimentos, a carne, por exemplo, que se comia era quase podre. Então esses temperos eles ajudam a disfarçar a podridão da carne e dar aquele gostinho Masterchef. Beleza? É uma sociedade também, a galera do Império Benin, que tem uma valorização muito grande da cultura oral. Durante muito tempo não existiu cultura escrita, mas cultura oral. Você tinha pessoas que eram oficiais ali na sociedade de guardar as histórias e transmitir elas de forma oral. E nessas oralidades você encontra ali uma mitologia fantástica, uma mitologia rica sobre a explicação de mundo. Eles tinham, e lógico, todos os lugares na África, mas ali isso vem parar muito no Brasil também, porque vem muitos escravizados dessa região. É dali que vai sair os mitos, né, por exemplo, dos orixás.
a criação do mundo a partir da perspectiva dos orixás. E aí tem algumas coisas aqui que vem parar na Umbanda aqui no Brasil. Aqui, ó, a Umbanda e as suas entidades, né, os orixás. Aqui você tem os principais orixás, são mais de 5.000 orixás. No Brasil não são reconhecidos todos esses. Eu acho que na cultura afro-brasileira, acho que uns 16 orixás, que é mais ou menos o que eu tenho nesse livro aqui. Já ouviu falar de Ogum, Iemanjá, Exu, Oxalá, tá tudo aqui, ó. Essa galera tá toda, a Pombagira, Xangô, Zé Pilintra, são orixás. Se essa conversa está te assustando, calma, porque isso é preconceito, porque a gente não conhece direito isso. Então, assim, a criação do mundo deles tem os orixás, né, que são responsáveis, que tem também sentimentos humanos, tem briga, tem picuinha, tem inveja, tem amor. E eles vão contar como que o mundo foi criado, como que o mundo foi organizado pelas divindades, né? Ou seja, os orixás seriam o equivalente aos deuses, né, se você quiser comparar com outra cultura. Como você tem muitas pessoas dessa região vindo para o Brasil, essa cultura vem junto, e até hoje ela persiste no Brasil, né? Não só dali, mas você tem Umbanda, você tem um Candomblé, ou seja, parte dessa cultura ainda é viva no Brasil hoje como representação de mundo. E uma coisa que é interessante desse pessoal aqui é que, aqui ó, tem um outro livro aqui sobre a criação do mundo, mas aí já é a questão afro-brasileira que está aqui, tá? Já é o que está adaptado no Brasil, nas lendas que nós temos no Brasil. Fantástico, porque existe um sincretismo muito grande. Se você trocar o nome e usar só as características, você reconhece outras pessoas nessa cosmologia mítica de explicação de mundo. Por exemplo, você tem, quando eles dizem, há um sincretismo muito grande com essa cultura, com a cultura que tem aqui no Brasil colônia. Então, quando eles dizem assim, nós temos um orixá que é o Ogum, e a característica do Ogum é que ele é um orixá guerreiro, e aí tem os símbolos e tal, da guerra, um guerreiro e tal. Se você for comparar isso com a Igreja Católica, também tem um santo que você vai encontrar, é um santo que é guerreiro. Pensa aí, qual que é o santo que é guerreiro para a cosmologia católica? São Jorge. Então, no Brasil, Ogum se mistura com São Jorge, se tornando quase que a mesma figura, é um sincretismo religioso que acontece aí. Ou se você quiser pensar, por exemplo, Oxalá, né? Oxalá é o Criador, Oxalá ele é tolerante, Oxalá ele é equilibrado com os homens. Ele faz a vez aí mais ou menos uma espécie de Cristo, né, de Jesus e tal. Ou, acho que o caso mais fácil de perceber isso, né, mais escancarado, Iemanjá, né, a mãe protetora, a rainha das águas, o azul, o branco, de quem que você lembra? Nossa Senhora. Então, existe um sincretismo muito grande na formação religiosa aqui do Brasil entre a matriz africana, a matriz europeia católica e até elementos indígenas também vão se misturando aqui, tá? Então o reino do Beni aí é bastante importante por esse contato cultural que ele traz para o Brasil, formando a cultura afro-brasileira. Portanto, ok? Vou dar uma pausinha aqui no vídeo, porque aí eu consigo terminar o que eu preciso aqui com mais uns 5 minutinhos sem interrupção. Valeu!